Olá, me chamo Matheus Dalcin e estarei apresentando um resumo da minha dissertação, cujo tema é aplicação de autoencoders convolucionais para identificação de danos em estruturas. Eu tenho como orientador o professor Dr. Flávio Barbosa, os co-orientadores o professor Dr. Alexandre Cury e a professora doutora Rafaele Finotti. O objetivo do nosso trabalho é avaliar estratégias de monitoramento da integridade estrutural baseadas em autoencoder convolucional para detecção de danos em estruturas, e também analisar o uso da distância de Mahalanobis e do erro quadrático médio como métrica aplicada à classificação dos níveis de dano, e também analisar a influência no domínio, seja no tempo e na frequência, dos sinais de entrada da rede na detecção de alterações estruturais, bem como os parâmetros e arquiteturas dos autoencoders convolucionais que indicam resultados favoráveis. Então, o SHM é um monitoramento da integridade estrutural que contribui através de atividades de inspeção, proporcionando segurança nas edificações, redução dos colapsos estruturais, prolongando a vida útil da estrutura, sendo mais acessível e menos custoso. Uma implementação eficaz do SHM é a ponte Tin Sima na China, a ponte Golden Gate nos Estados Unidos e o edifício Burj Khalifa em Dubai. Falando um pouco sobre a metodologia, a gente tem uma edificação com acelerômetros acoplados nessa estrutura, que vai nos fornecer um conjunto de dados ao longo de um período, seja esses sinais da estrutura sã ou danificada. Com esses sinais, faz-se a normalização pela divisão desse sinal pelo maior valor absoluto desse próprio sinal, resultando em um sinal compreendido entre 1 e menos 1. Com a normalização desses sinais, se definirá então o domínio de treinamento, no nosso caso, o domínio da frequência pela transformada de Fourier. E a divisão dos dados consistiu da seguinte forma: para o primeiro modelo de treinamento, utilizou-se uma parcela dos dados da estrutura sã, e caso o modelo ele apresente erros elevados no dado de teste, indicando assim uma alteração estrutural, adiciona uma parcela deste teste, treina a rede novamente e verifica se há outros níveis de dano, conforme a imagem. E realizará esse acréscimo de treino de dados de teste no treinamento até que o modelo compreenda todo o conjunto de dados. Também otimizou-se alguns parâmetros, analisando de forma exaustiva o erro de reconstrução, e os parâmetros que apresentaram os menores erros de reconstrução foram aplicados na arquitetura da rede. Aqui é uma arquitetura da rede genérica de um autoencoder convolucional, do qual pode ser observado o espaço latente e as camadas convolucionais. O treinamento da rede consistiu em 75 épocas, a aleatorização dos dados, foi treinado por cada modelo de treinamento, separadamente por acelerômetro, e treinado 10 vezes por rede. Agora a estratégia que a gente utilizou para detectar o dano foi a distância de Mahalanobis, do qual a gente tem uma matriz com o número de acelerômetros pela dimensão do espaço latente. Dessa matriz a gente define uma distribuição de referência, do qual calcula-se a média e a covariância dessa matriz. E com o cálculo da distância de Mahalanobis definiu-se um gráfico de controle. Espera-se que a distribuição de referência ela apresente um comportamento semelhante entre elas. Então, apresenta uma distância de Mahalanobis semelhante entre elas para os dados de treinamento. Contudo, pode ocorrer também de existir outros dados com comportamentos semelhantes, que é o caso dos dados de validação. E caso um dado ele esteja com comportamento distinto, ele vai indicar um novo nível de dano. E também definiu-se um limiar de 95% dos dados de treinamento. Para a primeira aplicação, foi utilizado dados de um pórtico ensaiado no laboratório de imagens e sinais da UFJF, do qual consistiu em soltar um pêndulo até o impacto da estrutura, e os níveis de dano eles foram definidos pelo acréscimo de massas em M1 e M2. Aqui é possível observar a estrutura real e os resultados. Aqui é possível observar a predição do sinal, tanto para o treinamento e validação, como se era de esperar uma boa reconstrução,
visto que eles apresentam o mesmo comportamento estrutural. Quando há um elevado erro de construção, indica uma alteração estrutural. Contudo, é importante elaborar um gráfico de controle para a gente conseguir definir esses níveis de dano, como foi definido nesses gráficos de controle, que foi possível identificar os 5 níveis de dano na estrutura. Definiu-se também uma matriz de confusão, do qual a acurácia ficou aí acima de 98%. Para a aplicação 2, foi utilizada dados da ponte Z24 e os resultados. Aqui também a gente tem a predição do sinal, tanto para treinamento, validação e teste, só que nesse caso a gente tem que realmente abrir mão do utilizar, do gráfico de controle para identificar os níveis de dano da estrutura, do qual é possível observar que o modelo ele conseguiu identificar os 4 níveis de dano de acordo que vai variando a distribuição de referência. Matriz de confusão também acima aí de 98%. E nas conclusões parciais foi que o nosso modelo apresentou uma boa capacidade de reconstrução dos sinais, sem necessidade de qualquer tipo de filtragem ou um pré-processamento avançado dos dados. Taxa de acurácia, em grande parte dos casos do pórtico, ficaram acima de 95%, e as taxas de acurácia, nos casos envolvendo a Z24, em específico no domínio da frequência, e nas estratégias da distância menor nobres, permaneceram superiores ou próximos a 90%. Gostaria de agradecer a todos, à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Programa de Engenharia, ao CNPq e à FAPEMIC.